e a gente vai trabalhar hoje um pouco esse assunto de culto e liturgia, né? A ideia é a gente trocar umas ideias, lembrar informações e pensar um pouquinho como é que a gente pode também entender melhor o que rola, né? Durante um culto, por exemplo, mas também a gente pensar como é que a gente pode contribuir, de que maneira a gente pode contribuir para que o culto seja cada vez mais significativo para todas as pessoas, não só para a gente, né? Então, vamos lá. Será que dá aqui só? Não, dá. A primeira questão que eu queria lembrar é assim, né? Tá aparecendo Pode tirar isso aqui. por que a gente vem ao culto, né? Eu fui marcando aqui alguns motivos, né, que nos levam ao culto. É o costume, né? A gente que está acostumado, por exemplo, você já experimentaram ficar domingo de manhã em casa? A gente fica meio, né? A menos que a gente tenha uma atividade muito, muito diferente, né? Mas passar o domingo em casa, igual a gente passa um feriado ou um sábado qualquer, parece esquisito, porque a gente tem costume. Nós que nascemos na igreja, né, tem costume mesmo de estar aqui. Mas a gente também vem para encontrar pessoas, né? Às vezes a gente vem porque sente falta, né? Desse convívio, dessa fraternidade, afinal de contas, que nós somos enquanto igreja, né? Evidentemente que também faz bem à nossa mente e ao nosso coração, né? A gente vem e se sente bem. Também a gente considera que é um mandamento de Deus, né? Às vezes a gente vê porque a música é bonita. Tem muita gente que começa, inclusive, a frequentar a igreja porque ouve coral e acha bonito e vem, né, participar e tudo isso. Exatamente. Tem gente que também, né, capricha nisso. Também tem esse aspecto da admiração pelos líderes, né? Evidentemente que a gente tenta, se esforça muito para vir num dia, não perde um culto em que determinada pessoa é que vai pregar ou que vai falar, ou não, né? Ou não. E também, muitas vezes, a gente vem buscar satisfação para necessidades pessoais, não é? Seja de saúde, de emprego, de bens, de coisas assim. Então, a gente vem na expectativa de que isso, de diferentes maneiras, possa suprir necessidades que a gente sente. Será que isso é culto? Esses motivos que a gente elencou aqui, isso constitui o culto? A Luciana já adiantou aqui que ela acha que não. Culto, na verdade, é o encontro do povo com Deus. É isso que é culto. E, portanto, ele, inclusive, pode acontecer em outros momentos que não seja no tempo, né? É o encontro do povo com Deus, não é uma pessoa com Deus, né? Isso acontece em outros momentos. O culto é o momento do povo, de uma congregação, de uma comunidade, onde dois ou três, né? E no culto, o que acontece? Os teóricos sobre liturgia dizem, né, que culto vem de Deus. É uma disposição de Deus de se encontrar com o povo. É por isso que a gente se reúne, porque Deus tem a intenção de se encontrar conosco. Deus tem a intenção de se oferecer a nós enquanto povo, com a sua presença e amor, com o seu perdão e a palavra de exortação, de orientação, e com o desafio e o envio. É nisso que se constitui o culto. E, portanto, vem de Deus. E Deus não só Deus Pai, né? O culto cristão tem uma estrutura trinitária, né? Estamos na presença de Deus, mas quem se reconcilia, né? O meio de nos reconciliarmos com Ele é do Filho, é pelo sacrifício de Jesus que a gente, então, se reconcilia com Deus, e aí, então, entra nesse tempo da gratuidade de Deus, e é o Espírito que nos ajuda a compreender a palavra e a nos mover para fazer cumprir o seu envio e o seu serviço.
Então, o culto é esse encontro celebrativo do Deus Trino com seu povo, e ele pode, portanto, acontecer em qualquer lugar, não é só no templo. E é desse diálogo é que acontece, então, o culto. O que que é liturgia, né? Agora a gente para um pouquinho para observar a nossa nova, nossa nova mamãe chegando. O que que é a liturgia? Né? O culto é o encontro, então, do povo com Deus. A liturgia é o jeito como a gente arranja esse encontro, né? É tudo o que acontece naquele momento do culto. E é uma ritualidade cerimonial. As coisas importantes da vida, a gente sempre faz mais ou menos com algum rito, não é? Coisas, quando uma criança nasce, tem todo um certo ritual de cada comunidade, de cada sociedade, né? Quando é o casamento, quando a criança passa para adolescência ou para a idade adulta, né? Tudo tem um rito, né? Para funeral tem um rito, para tudo tem um rito assim, e no encontro de Deus com o povo também tem um rito, tem um cerimonial, né? Então, a liturgia é um serviço que algumas pessoas têm de organizar aquele encontro, né? E aí, então, vai montar esse encontro do povo com Deus por meio de adoração à Trindade e da solidariedade aos da família da fé e aos que estão ao nosso redor e que vão receber o serviço que a comunidade desafiada no culto vai prestar na sociedade. A gente tem muitos modelos de culto na Bíblia, né? Em vários momentos na Bíblia a gente pode encontrar, tenho aí, depois a gente pode disponibilizar essas informações para que a gente até possa consultar. Mas o mais clássico como modelo de culto é, sem dúvida, o texto de Isaías, né? O encontro de Isaías lá com Deus. Isaías 6, então, começa assim, ó. No ano da morte do rei Uzias, né? E, portanto, isso nos leva que culto tem um contexto. Onde que ele acontece? Quando que ele acontece? Com quem que ele acontece? E por que que ele acontece? E isso tudo vai dar a moldura principal do culto. Um culto de Natal é diferente de um culto de Páscoa, evidentemente. Um culto para um casamento, antigamente se fazia a cerimônia do casamento dentro de um culto, né? Meus pais se casaram dentro de um culto, por exemplo. Ah, então, mas receber hoje o Azaf foi a mesma coisa, não é? Acontece dentro do culto. Então, se vai fazer aquilo, é diferente, né? Um batismo também é diferente. Um culto que acontece num tempo de que você tem muitas visitas, ou quando você tem uma pessoa ilustre que vai, né, um bispo que vem pregar, alguma coisa assim. Enfim, qualquer coisa tem estrutura, tem local, tem raiz, né? Tem um porquê, tem um quem, tem um como, tem um onde. E isso, então, o Isaías lembra com esse comecinho do texto, né? No ano da morte do rei Uzias. Então, a gente se lembra de que esse encontro do Isaías, né, aconteceu em determinado momento, estava acontecendo isso com o povo, está acontecendo isso com ele, tal, tal, tal. Então, isso ajuda a localizar. Seguindo o texto, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. A primeira coisa que acontece no encontro de Deus com o povo é a contemplação de Deus. A gente vem, não é, de muitos lugares com preocupações e tal. Eu sempre fico pensando que uma das coisas importantes é o que a gente fica pensando no caminho de casa até chegar na igreja, né? O que que acontece? E a gente, quando você tem criança no carro, então é uma loucura, não é? Você não consegue nem se concentrar. Mas às vezes a gente está angustiado, ou a gente está chateado, ou a gente está brigando com alguém dentro do carro, ou não é? Está acontecendo alguma coisa. Até que a gente entra na igreja, a gente ainda está muito contaminado, entre aspas, né, com o que está acontecendo lá fora. Mas a hora que começa o culto, de repente você percebe que você está se encontrando com Deus, né? Essa é a primeira grande coisa que acontece. E quando a gente sente a presença de Deus que enche o templo, a gente é levado à reverência,
né? Então, esse momento de um certo silêncio, uma certa contenção, é a primeira coisa que a gente precisa nesse encontro com Deus. Você não vai visitar uma pessoa e começa meio aérea, assim, não é? É tudo para dar errado um encontro desse, né? Quando a gente vai encontrar alguém, a gente se prepara para ir, por simples que seja, não é? Cada vez que o Martim vem na minha casa, eu penso um pouquinho, né? O que que eu vou fazer com o Martim dessa vez? A gente se prepara para aquele encontro, né? E esse preparo que a gente nem sempre consegue fazer fora, a hora que a gente chega no local do culto, ele é fundamental. Seguindo, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Esse é o momento da adoração. A gente adora a Deus pelo que Ele é. A gente encontra esse primeiro, né? O fato da gente se confrontar com Deus é o momento que nos leva à adoração pelo que Deus é, simplesmente. É a contemplação e a reverência do que Deus é. Hoje o grupo de música cantou uma música que estava, do ponto de vista litúrgico, no lugar errado, né? Essa música deveria ser a primeira música do culto, porque ela falava de todas as qualidades de Deus que a gente percebe, né? Então, esse é um dos vícios que a gente tem. Depois a gente vai estar falando nisso, né? Que a gente vai jogando as coisas assim no culto, às vezes sem prestar atenção no momento mais adequado. O ideal do começo do culto é a gente pensar, então, no que Deus é. Então, a oração de adoração, a leitura de adoração, a música de adoração deveria estar refletindo isso. Para falar sobre isso, mas às vezes me confunde um pouco adoração e louvor. Isso. Pois é. O louvor não, eu acho que a gente pode fazer junto nesse sentido, de adoração e louvor. Essa música que vocês cantaram hoje, ela trata adoração e louvor como é, Mas isso. Não. sim, Do grupo de louvor. Isso. Não é? Então, fala todas. Então, a gente está louvando e adorando ao mesmo tempo. Porque o que Deus é que nos faz vir até aqui. Então, a gente louva e adora, né? É que às vezes a gente usa louvor no sentido de gratidão por alguma coisa. E daí, então, o momento certo é sim aquele que vem logo depois da confissão, né? E aí, então, a gente tem o momento da gratidão pelo perdão. mas a minha pergunta não é nem assim entre os momentos do culto. É a diferença mesmo de uma coisa e da outra, entendeu? Tá, então, e é isso que eu estou dizendo, que louvor, ele tem esses dois sentidos. Tem o louvor pelo que Deus é e tem o louvor pelo que Deus fez na nossa vida agora, né? Então, a adoração é pelo que Deus é. Então, Isso, Se dizer assim, a adoração é pelo que Deus é Ele. E assim, o louvor é pelo que Deus faz. E daí eu. Ótimo. Mas as coisas ele então, naquela letra, por exemplo, que vocês cantaram hoje, louvor ali tá como sinônimo de adoração e não de louvor, né? É isso. Né? E se a gente olhar o Inário, só para completar, se a gente olhar o Inário, o nosso Inário Evangélico, ele é muito bom, ele é didático. Isso. Os livros têm que ser ensinados pelos momentos. Já viram isso no Inário, né? O Inário tem tem esse índice no final, por tema, por tema. Ajuda muito a gente a escolher, né? Bom, a seguir, depois que a gente encontra com Deus, a gente percebe o quanto a gente é pequeno, quanto a gente tem errado, quanto a gente está distante daquilo que Deus espera pela santidade dele, né? Então, é o momento da confissão. E aí é que chega, então, seguindo na leitura lá do Isaías. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse é o momento da confissão. É o confronto de Deus com Deus, evidencia o pecado da gente.
Você ia falar? Eu ia fazer esse comentário no nosso culto, e na forma como o pastor nosso trabalha. Ele, no geral, ele pula bem rapidamente da adoração para a confissão. E deixa o louvor para depois. E, às vezes, o louvor antes, confissão e louvor de novo, ajuda a fazer uma confissão melhor. Né? Quando se louva, tu chama, mas não me dê conta que tinha que pedir perdão. Ou ajuda também a gente fazer o convite à confissão mais detalhado um pouquinho, né? Simplesmente dizer todos pecaram, não sei o quê, às vezes é pouco para a gente, quando a gente não está sensível para isso, não é? E a gente acaba pulando daí, sabe, você é convidado a fazer uma oração silenciosa de confissão, sem nenhum estímulo, sem nenhuma sugestão, às vezes a gente fica meio perdida. Ou a gente se distrai mais facilmente. Se a gente é, assim, convidado mais consistentemente, né? Então a gente fica mais simples e mais didático. Fica mais exatamente, né? E, inclusive, de vez em quando ele cita, né? Temos pecado por pensamentos, palavras, obras e omissões, não é? Às vezes a gente peca no individual e pecamos também no coletivo, não é? Pelo que está acontecendo, não necessariamente com a nossa ação, mas está acontecendo, precisava que a gente agisse pela nossa omissão, exatamente. Então, essas coisas, não é? Ajudam a gente a fazer uma confissão mais consistente, tá? Veja que o Isaías fala assim, né? Eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, é o meu pecado e o pecado dos que estão próximos de mim. Estou levado a falar sobre ser omisso. Então, ele não é um pecado, né? Ser omisso. A gente acha que eu não fiz nada. Isso, é. A gente peca mais. A gente tem responsabilidade pelo nosso. Isso, Posso seguir? E aí vem, então, a proclamação do perdão, e aí, então, está o louvor. Esse louvor que é pelo perdão de Deus. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O culto... Na hora de vocês escolherem, vocês fazem uma conversa? Às vezes sim, às vezes não. Precisa de orientação, né? Sempre bom ter alguém para entender. Quando eu era adolescente, começou a epifania, iniciou isso com o Will Wesley, né? Ele participava dos nossos ensaios para poder nos orientar enquanto a... Nossa, sim, participou dos grupos corais da igreja, que é isso. E às vezes tem uma música, Precisa conversar. e às vezes tem uma questão doutrinária nas letras, né, que a gente não se dá conta. Quando a gente está cantando, é bonito, não. Não é só bonito, tipo, diz mesmo. Tá? Quantas vezes a gente consertou letra de música na Epifania, né? Algumas músicas a gente mudou um pouquinho a letra, né, para adaptar. Isso. É isso aí. É isso aí, professora. Ó, então, mas, gente, tem muita igreja hoje que não faz esse momento de confissão. Muitas igrejas não fazem mais um momento de confissão nos cultos, né? E eu acho, assim, muito legal que os nossos pastores aqui não passam um culto sem ter um momento de confissão, né? É um momento importante esse, se a gente segue, especialmente se a gente explora o suficiente, decentemente ele, né? Tá? Seguindo. Aí, então, vem a edificação, né? Na edificação, então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem de ir por nós. A edificação é a manifestação da palavra de Deus, mas essa palavra sempre nos desafia. E, em seguida, a proclamação inclui o envio. A proclamação da palavra, ela precisa nos motivar a mudar de vida. É esse que é o sentido da palavra, né? Então, não é só apaziguar nosso desespero, nossa desesperança, nosso sofrimento. Ela precisa também indicar um caminho para a gente seguir,
Só para consumo próprio. Isso. Ficou sua madrinha. Aí, o texto que a gente selecionou, então, de Isaías, ele termina assim: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o momento da dedicação do culto, então. Após a palavra, a comunidade se sente mobilizada, sensibilizada, despertada e preparada para sair para a missão, né? Então, ela foi acolhida, entendida e aceita. E a gente quer levar a experiência cultica para outras pessoas. E isso que se chama missão. Essa é a estrutura básica do culto, na verdade, né? A gente pode incluir coisas, né, e tudo isso. Às vezes a gente pode... Aqui não consta, por exemplo, o momento da Santa Ceia, que a gente tem regularmente, no caso da nossa igreja, né? Então, ele exige uma mudança também litúrgica e tudo isso. Bom, até aqui a gente pensou, então, no culto em si. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um calendário litúrgico. O ano, né, como eu lembrei no grupo lá da catedral, hoje é o último domingo do ano litúrgico. Agora a gente começa um ano novo litúrgico, que começa com o Advento, né? E aí a gente tem aqui algumas cópias de um outro calendário diferente. A Rosa fez algumas cópias aqui de um, depois eu achei cópias de outro. Isso, para a gente perceber um pouquinho, é parecido com esse que eu estou mostrando aqui, são versões, né? Tem um que se dá para perceber um pouquinho. Localizem um pouquinho, então, que a gente tem o Advento, localizaram aí, né? Bom, olhem esse daqui primeiro, que fica mais fácil para a gente mostrar. Primeiro, os 4 momentos do colorido. A gente tem ciclo de Natal e o ciclo da Páscoa, que são as duas festas que movem a vida litúrgica, né? É Natal e Páscoa. Entre Natal e Páscoa, a gente tem, de um lado, um tempo comum que fala de Jesus. O tempo do Natal para a Páscoa é o tempo que vai falar dos ensinamentos de Jesus, né? E o tempo entre Páscoa e Natal, do outro lado, vai falar como é que a igreja se organiza e como é que a teologia, como é que rolam as coisas de organização da nossa vida litúrgica, da nossa vida cristã, tá? Então, o tempo comum aqui, mais curto, que é entre Natal e Páscoa, né? Ele vai se concentrar nos ensinamentos de Jesus. E o outro, então, vai se concentrar na vida da igreja, nos ensinamentos, no buscar o reino, né? As nossas lições das revistas da escola deveriam seguir esse calendário, né? Que elas teriam toda a lógica, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa, sabe? Isso aqui é resultado, gente, de muita discussão. Imagine quantos séculos, não é? Tem para chegar até aqui. Esta última versão que a gente tem, que é a versão que vocês receberam em branco e preto, essa é a publicação da Igreja Luterana, mas ela contempla, porque isso aí, em 92, foi feito o último acordo do calendário básico, né? Então, ele contempla mais especificamente cada domingo, tá vendo? Teoricamente, cada domingo tem um tema, tá? É que os luteranos são... Desculpa, é que os luteranos têm uma estrutura semelhante à dos católicos. Eles determinam o dia após dia, domingo após domingo, a leitura, né? Quer dizer, qualquer lugar que a gente for, numa igreja católica, o texto bíblico do evangelho será o mesmo. Eles... Nem siga a pregação. Isso. Para nós, não. A gente vê aqui... Isso. Mas os luteranos seguem. Exato. Então, para a gente começa, vamos analisar aqui rapidinho, deixa eu ver como é que nós estamos de horário. O ciclo do Natal, só para a gente localizar um pouquinho, para ficar como exemplo.
tá? Esse aqui é o que seria o que vocês têm aí em branco e preto, né? Que a minha impressora não estava imprimindo mais. Então, a gente tem aqui, esse aqui é o luterano, isso. Esse aqui é o católico, né? Bom, aqui a gente percebe... Oi? As cores, então. As cores são importantes. Cada ciclo, então, e cada tempo comum tem as cores certas, tem as ênfases certas, né? Eu coloquei aqui como exemplo o ciclo do Natal, então, de Advento. Então, ele tem uma descrição. É o tempo da expectativa diante do Cristo que irá nascer. Então, essa é a definição, né? Depois, a espiritualidade, qual é o enfoque? A esperança e a purificação da vida. O período que leva a esse ciclo do Natal é do quarto domingo que antecede o Natal até o dia 24 de dezembro. Esse é o período do ciclo de Natal. A cor litúrgica é o roxo, o lilás, né? Então, você tem uma nuance do roxo e do lilás. E, dentre outros sentidos, é a cor da expectativa. Esse é o sentido dessa cor. E o tema básico é a esperança. Oi? É também. Então, inclusive na quaresma, se usa outra vez o roxo e o lilás. O que tem do roxo é que as velas do advento, por exemplo, você começa com o roxo e você vai clareando, né? A ideia das 4 velas de advento é essa, para chegar na branca, que é do dia de Natal, então, a 5ª vela. Tá? Cada um desses momentos, o ciclo do Natal, o tempo comum, o ciclo da Páscoa e o tempo comum, entre o primeiro tempo comum e o segundo tempo comum, eles têm sempre uma descrição dessa. Aqui não, já está a cor. E daí tem textos bíblicos e símbolos também básicos, né? Então, no caso do ciclo de Natal, a gente tem a coroa do advento, tem a árvore, tem a estrela, tem, né, uma porção de coisas desse tipo. Isso tudo vai sendo organizado, então, de tal maneira que facilite para a gente, durante o ano, vivenciar a história da salvação, né? A vinda, a encarnação, a vinda de Cristo, então, com o ciclo do Natal, a vida de Jesus, a morte de Jesus, com a ressurreição, e aí o que a gente aprende, então, dessa experiência toda, que é esse ciclo mais comprido, depois que termina Pentecostes, até começar o Advento outra vez. E aí tem essa nuance toda dos domingos, né, de domingo por domingo. Só queria fazer um parênteses, então, para tirar uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Natal é dia 25 de dezembro, Páscoa não tem data fixa, por que não tem? Né? Então, assim, foi muita discussão, e aí, em 1582, imagine só, né? É que se definiu, então, quando seria comemorada a Páscoa, tá? Que, então, é o primeiro domingo depois do equinócio, tá? Então, aliás, não, depois da lua cheia que marca o equinócio. Como tem variações e tal, tem um calendário específico lá que eles definem quando vai ser o equinócio, tá? E aí, esse que é a referência. Tem uma coisa fundamental aqui, né? Que é 1572, nós temos assim, o Copérnico. Né? Se a gente pega a história antiga, medieval, moderna e contemporânea, e a questão da ciência. Então, veja só, a igreja aqui se rende à ciência, porque é a ciência que diz a data da lua cheia, da equinócio. Então, eu acho muito interessante isso, porque até então a igreja tem supremacia, ela decide, ela define e tal. E aí, não, aqui a gente já tem uma coisa de física, de astronomia. É verdade. Evidenciado e começa a valer um critério científico. É mesmo. Não tinha me lembrado desse aspecto. Pessoal, não tem chat, mas se o pessoal está escutando o que a gente está falando aqui, você tem que... Tá. Quem está em casa, está escutando? Ouviu, por exemplo, essa fala da Rosa agora? Ou estamos precisando colocar o microfone mais pertinho?
Fala de novo, Ouvindo? Alguém está ouvindo? você. Fala, É melhor fala. você falar. André? Oi? Oi, vocês estão ouvindo quando fala, por exemplo, a Rosa, outras pessoas, ou não? As outras pessoas é fraco, é mais a palestrante mesmo. Tá. Então, acho que Eu acho que vou tirar isso. e Tá levar mesmo. escutando agora, gente? Sim, sim. Então a gente vai... É, ficou bom, ficou melhor. Então tá. Bom, deu para entender que então e é por isso então que muda sempre, né? Porque depende um pouco a folha que eu distribuí para vocês aqui, ó. Tá aí, né? Pode variar entre 22 de março e 25 de abril a Páscoa, por conta disso, né? Tá, eu ponho mais esse aqui também, tá certo. Bom, vamos lá pensar um pouquinho. Por que que a gente tem ação? Ah, não, desculpe. Eu já estou passando agora para a liturgia, para o calendário lecionário, né? Para o lecionário litúrgico e não para o calendário. Esse aqui é o calendário litúrgico, com os 4 tempos e as ênfases de cada ano, né? E a gente tem também o lecionário, que é uma leitura da Bíblia de sugestão, né? E isso é que foi fechado, finalmente. A última versão que a gente tem é de 1992, com sugestões de leituras bíblicas específicas para cada domingo. Mas ela é metodista. Ecumênico. É ecumênico. Tudo isso durante um período. A década de 70, 80, 90 e 2000 foi muito intenso, né? E aí eu trouxe esses anuários, que são tipo uma agenda mais da igreja, então, litúrgica, né? Que então tem, que é a edição nossa, metodista, né? E que tem as leituras para cada ano. Porque a ideia é essa, de que no ano todo, a ideia desse calendário é que a gente vivencie toda a história da salvação, né? E a ideia, então, do lecionário é que ele, então, providencie a sistematização das leituras bíblicas, né? Um trabalho ecumênico, que, então, em todas as igrejas você teria essas ênfases, e como a Rosa falou, os católicos e os luteranos seguem à risca ainda isso, de tal maneira que se você assiste um culto luterano nessa igreja e daí você vai na outra igreja, você vai ver que, né? E, inclusive, no portal dos luteranos, eles publicam sugestões de liturgias completas com aquela ênfase. Os católicos seguem isso a rigor e tem uma distribuição, inclusive em toda a Igreja Católica, eles têm a mesma liturgia sendo seguida, né? Os luteranos vai como sugestão. Isso, aqueles folhetos católicos, isso. Sim, São as mesmas? sim, isso, as mesmas, exatamente. As leituras bíblicas são as mesmas, tá? Mas aí não dá, assim, ficar sempre a mesma coisa? Então, aí que tá. Você tem... Isso. Não, você tem 3 anos. Você tem 3 anos, né? Tem ano A, ano B e ano C. Tá? Exatamente. Qual que é o princípio? Qual que é o princípio? Você tem 3 leituras principais e mais os salmos. Uma leitura necessariamente do Antigo Testamento, escrituras judaicas. A segunda leitura necessariamente das epístolas. Isso. Então, tem uma opção grande. Ou Atos, né? Epístola ou Atos. E a terceira leitura é dos Salmos, né? Dos Evangelhos. E depois ainda tem salmos adicionais. Se você chegar na igreja católica, assistir uma missa, se a gente assiste uma missa da igreja católica, a gente vai ter esses 3 momentos claros. Leitura do Antigo, leitura do Novo
com as epístolas e a leitura do Evangelho. A hora que é o Evangelho é a hora que o padre diz assim, vamos levantar para... Porque a leitura do Evangelho é a principal. As outras antecedem, né? As outras ajudam, preparam e tal. Mas quando manda levantar, é porque é a leitura do Evangelho. Aqui na igreja, quando o pessoal vai lá, os pastores vão ler, vocês se dão conta. Como nós temos muitos idosos na igreja, eles dizem assim, ó, mesmo assentados, vamos ler a palavra do Senhor, que é a leitura principal do culto. Tem outras leituras que você não fez, o pastor fala na hora da confissão, fala, enfim. Mas a leitura sobre a qual ele vai pregar, vai fazer edificação, essa é a leitura que a gente deveria levantar toda e assistir Isso. e fazer a leitura. Mas os católicos são rígidos. É. Não fica sentado, tem que levantar. Isso. Acho que lá não tem tanto de dor. Olha só, eu queria fazer uma experiência que agora vai valer mais para quem está aqui, né? Mas esses 3 anuários que eu distribuí, um é ano A, um é ano B e um é ano C. E eu queria que vocês fossem, então, no último domingo do ano litúrgico. Então, procurem lá no final, no ano que está aí, né? Isso. E aí você, Rosa, tem um, então, isso, você usa o seu, que eu não sei o que é. Gente, procure aí, folheie aí para ver qual foi o último domingo do ano litúrgico, antes de começar o advento. Procurem qual é aí. Provavelmente em novembro. Procura aí. Quer dizer, na agenda. O último domingo. Isso, vai lá. Domingo, último domingo. Não, daqui. Dia 24. Exatamente. Dia 25 de novembro. E é isso. Isso. Primeiro domingo do advento. Acharam aí? Eu estou por dentro do advento, então é antes desse. Último domingo de 64. Esse já é o primeiro de isso. Aqui, isso. Esse aqui é o ano A. Miséria. Fala pra gente, então, quais são as leituras? Ezequiel, 34. Pode falar só assim. Tem uma leitura de Ezequiel, uma de... Ezequiel e Salmo. Só? Deve ter uma leitura de Mateus, porque esse aí é ano A, né? Aí vai Ezequiel, Efésios e Mateus. Isso. Tá bom. Então, esse aqui foi o ano A. E agora, só para lembrar, né? Esse aqui é o último domingo, então, de Pentecostes. Então, o primeiro domingo do advento já é ano B. Já muda aqui, ó. Aqui é ano B. Tá? É isso aí. Fala pra gente, então, você está com o ano C. Eu tenho Jeremias, Colossenses e Lucas. Tá. E deve ter um salmo também. Não? Tem aqui salmo. Isso. Esse. O meu é ano A. Tem a relação com Mateus, depois tem Jonísias, tem o Salmo, depois tem 1 Tessalonicenses e mais Mateus. São 5 textos. Isso. Meu ano B. Tem Samuel, 2 Samuel, Salmo ou Daniel. Salmo ou Daniel. Outro Salmo, Apocalipse e João. Isso. João entrou aí porque é uma data especial. O último domingo é o culto de Cristo Rei, que é o ano que se celebra, então, a grande expectativa do retorno da vida de Cristo. Né? É isso mesmo, antes do advento. Isso, É esse aqui que tem o Cristo Rei. Então, como é uma data especial, você pode substituir o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas por João. Senão João não entra? João entra sempre como uma opção para uma data especial. Quer dizer que quando a gente fala em evangelho, são só os 3? Não. Esses três são sinóticos, são evangelhos descritivos. E João é mais reflexivo. É interpretativo. Isso.
sobre prega, pregar sobre João é mais difícil que pregar sobre marketing. É isso aí. Além disso, então, para que serve isso? Né? Vocês perceberam primeiro que tem variações, né? Aí volta outra vez. A gente está virando do ano C para o ano A agora, né? Então, a gente está terminando um ano C hoje, e a partir do domingo que vem a gente vai começar um ano A outra vez, né? Para que serve isso? Primeiro, dá uma leitura panorâmica da Bíblia em 3 anos. Então, embora você não... E também, gente, isso não é uma amarra, não é? Não é uma amarra para o sermão. Até porque tem várias opções. Isso. Né? Então, assim, eu não quero pegar sobre juízes, então vou pegar sobre isso. coisas. E além disso, com esse anuário, a gente abrange todos os textos e temas importantes da Bíblia. Então, você não fica só pregando sobre juízes, né? Você mantém, além de tudo, uma sincronia e unidade com outros cristãos ao redor do mundo. Então, é uma coisa legal da gente pensar, não é? Que hoje a igreja toda está pensando, em todos os lugares, não é Natal, não é Páscoa, não é uma data assim, mas a igreja toda está pensando mais ou menos sobre os mesmos temas, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente variar, para a gente não se perder no personalismo, né? Ou nos problemas que aquela comunidade está vivenciando. Porque, às vezes, uma comunidade vivencia um problema importante e concentra a atenção toda naquele problema, né? E a gente esquece que tem outras coisas acontecendo em volta, tá? Então, isso ajuda nesse sentido. Como falei, os católicos seguem à risca isso. Provavelmente no sermão não, provavelmente o sermão vai... O sermão teria uma outra leitura? Pode ou não. A sugestão é que se pegue numa dessas leituras. Os católicos, eu posso garantir isso assim, os católicos vão sempre pregar sobre o texto do Evangelho do dia. É sempre isso. Eles podem puxar um outro texto para ajudar, mas eles não vão escolher um outro texto além desse. É esse mesmo. Se ele for pegar sobre o Evangelho, se for pegar sobre o outro texto, aquele texto ali. Mas que é amarra, mas não tem 5 possibilidades, 4 possibilidades. Então, ele não fica prisioneiro, mas ele também não fica solto para pregar sobre o que ele quiser. Porque é aquilo que a Daniela acabou de dizer. Às vezes a comunidade tem um problema e a tendência do pastor do padre é falar sobre aquele problema. Não necessariamente, ele deve cumprir a liturgia. É isso que a gente está falando, é uma amarra maior. A igreja não é sozinha, a nossa. Outras são, mas a nossa é conexional, então ela tem uma conexão, ela segue uma lógica. Então, e hoje ainda são usados esses anuários sobre as nossas igrejas? Olha, eu pedi, a Laurilene sempre, nem todos os pastores compram isso, nem todos os pastores seguem. Hoje, a nossa igreja, com a crise editorial que está vivendo e a crise na área de educação teológica, né? Então, com todas essas crises, não tem saído. A equipe que produzia esses anuários foi demitida há muito tempo, né? E a Laurilene era uma que sempre teve os anuários. E eu pedi para ela trazer o deste ano, para eu compartilhar aqui com vocês também. Ela não está com ele, porque eles foram editados, ela encomendou e eles só foram distribuídos, colocados à disposição no meio do ano, e daí ela ficou chateada com isso e acabou nem comprando, porque, né? A tendência será colocar digital, como agora está a voz funcionando. Pois é, pois é. Poderia se pegar o ano A anterior. Sim, eu acho assim, os nossos pastores, eles não usam rigorosamente os textos bíblicos, não usam. Tá? Exatamente. Então, assim, tem todas essas vantagens, gente. Eu acho, assim, fantástico isso, sabe? Porque quem tem
a responsabilidade de preparar semanalmente reflexões para reunião de oração, para reunião de mulheres, para isso, para aquilo, para o culto, às vezes 2 cultos no dia, né? Um de manhã e um à noite. Um negócio desse ajuda a gente para caramba, porque já dá um pouco, né? A mobilização. Oi? Você bateu em Ah, uma coisa. desculpe. Não, pode falar. Essa de hoje de pastores, muitos nem conhecem. Provavelmente. Então, não fizeram liturgia. Isso, exatamente. Porque os cursos de liturgia que preparavam para tudo isso, né? Aqui, então, vocês veem, por exemplo, só essa publicação aqui que eu estou mostrando aqui lateral, olha, que tem, então, qual é o dia, qual é o tema litúrgico, qual que é a cor e quais são as leituras, não é? Não sei se dá para ver muita coisa, mas dá para perceber, pelo menos, que está tudo mais ou menos organizado. Isso facilita muito a vida de quem tem que preparar tantas reflexões semanalmente, inclusive, né? Então, eu acho que é um instrumento incrível. Mas a coisa, gente. Então, a cor, os temas, os símbolos, tudo isso. Além de tudo, porque é ecumênico, então, hoje a gente encontra disponibilizado na internet. Então, eu com frequência, quando eu vou preparar a minha aula, eu procuro se tem cultos no portal dos luteranos, usando aquela perícope, né? Aquele texto bíblico, porque então você, por exemplo, do ano A, que usa aquele texto casualmente, a gente tem 5, 6, sabe? Tem do ano A que foi em 2001, tem depois 2004, depois 2007, entendeu? Então, isso enriquece demais a gente, porque no portal dos luteranos, quem faz isso são os professores de teologia deles. Então, assim, é uma riqueza, sabe? Dentro dos católicos, certamente também tem, eu não pesquiso, mas certamente também tem coisas desse tipo. Então, isso ajuda muito a gente a dar uma ênfase numa visão, noutra visão e tudo isso. Então, é um instrumento fantástico para a gente dinamizar os cultos, variar e tudo isso. A questão é que dá trabalho, demanda tempo. E às vezes a pessoa já tem um sermão lá. Isso. Sabe, chegou de um encontro que teve uma ênfase importante, então você está pronta para repetir aquilo, compartilhar aquilo com sua comunidade. É mais fácil do que começar a preparar uma outra coisa, né? Mas, gente, preparar uma liturgia não é simples. Demanda tempo, né? Porque você tem que pensar em tudo, na verdade. Hoje em dia, com os recursos que a gente tem, com a variedade de coisas que a gente tem, é providenciar um monte de coisa, resolver se vai projetar, se vai imprimir, ou se vai usar inário, que leitura que vai usar, quem vai cuidar de cada coisa e tudo isso, né? Não é uma coisa simples. Além de tudo, a gente tem, por exemplo, o aspecto da música, que eu acho que a escolha das músicas deve receber o mesmo cuidado que a escolha das leituras bíblicas. Eu estava pensando nisso, Valéria. No nosso caso, ontem mesmo, quando a gente fez, vocês sabem o que é agora? Para ver se a gente. Quem poderia nos ajudar com isso? Até para a gente ser mais assertivo na escolha. Então, o negócio é se o grupo todo acha que isso vale, né? Porque o Guilherme citou aqui, né? O Omir dava muita atenção para isso, e eu e ele, a gente se alternava, então, no acompanhamento dos ensaios dos juvenis, porque eram né, novos demais, estavam começando o grupo de música, e a gente queria imprimir isso. Então, a gente fazia parceria com a Suzana, que era professora da classe de escola dominical. Ela, então, com frequência usava nas aulas letras de música para trabalhar com os juvenis o conteúdo, né? Então, perceber erros teológicos, erros de português e corrigir coisas e tal. Então, isso que eu falei, né? Com frequência, a gente mudava um pedacinho da letra ou acertava alguma coisa. E a gente foi também fazendo uma série. A molecada ia nesses encontros por aí, voltava cantando um monte de música e tal. Vamos dar uma peneirada, vamos ver o que realmente tem, né, embasamento bíblico, embasamento metodista, para a gente cantar só as músicas que tenham sentido. Meu Deus, parece que não tem doutrina doutrinária, né? Agora. Somos os escolhidos, não tem que, só nós podemos. Isso,
Isso. Não é da nossa herança. Eu acho É. muito legal quando a pastora está fazendo o sermão, depois ela vai entrelaçando as letras, né? Exatamente. Então, porque É, o culto é um todo. O culto é um todo, gente. E a música tem que estar integrada, né? Porque faz parte da mensagem que a gente está trabalhando. Essa que é a questão. A gente tem que entender aquilo tudo como um todo. Mas, E a gente, às vezes, que também está com a parte da música, a gente desconhece. Então, assim, estou achando ótimo essa aula para entender um Aham. pouco melhor e tentar situar. Aí, o que acontece? A gente está mais, assim, colocando, quando é Santa Ceia, a gente está procurando Isso. colocar algo... Mas, assim, os outros ficam meio soltos, porque a gente não está por Você dentro. precisaria ler as letras, daí classifica. Vamos ver, vai ser bem simples. 5 momentos: adoração, louvor, confissão, dedicação, e dedicação dedicação, e tentar localizar a qual desses momentos, a música serve. Mas a música, por exemplo, ele já botou que é naquele momento. Então, isso aí Quem botou? O pastor, então, isso é uma coisa que tem que discutir com ele. Mais né? Tá. Do que do momento. Não, mas deixa eu voltar para trás. O pastor já botou, mas não necessariamente está correto o que ele botou. Ele pode ter olhado muito sobre um português e você dizer, não, nem esse. Então, eu acho que sempre uma coisa acertar com o registro coral e pastor, onde é que cabe melhor essa música? Algumas caberiam em 2 momentos, como é o caso de louvor e adoração. Também, mas, sabe? Legal. Dá para fazer junto, 10 centímetros. A E gente teve uma época, essa é uma época ali que a gente acha que, se eu não me engano, né? Também falando sobre o Neil Wesley, a gente sentou com ele e a gente, na nossa pasta, a gente separou pelos momentos para poder ficar mais fácil. Ó, isso é uma música desse momento. A gente já sabe, ó, temos essa. Uhum. Isso facilitou para a gente. Mas a gente falou que você não estava aqui, a gente falou de que algumas músicas contêm uma atitude doutrinária que às vezes não corresponde à nossa eu me lembro que a Epifania deixou de lado algumas músicas, né? Porque não condiziam com o que a gente estava propondo. Mas assim, ó, é complicado a gente lidar com música, sabe? Porque você tem que ver tema, você tem que conciliar com o estilo, porque os grupos têm seus estilos diferentes. Você tem que conciliar quem... Tocar. Isso, as vozes, exatamente. O que você tem, os instrumentos que você... Né, o ideal, para determinada música, o ideal seria tal instrumento, mas você não tem. Isso, A gente tem que conciliar com lideranças, porque que repertório que você vai no fim, né? Aquele que eu fui lá no Nordeste. Pois é. A disponibilidade das pessoas, porque a gente precisa também prezar por uma coisa que seja bonita, que seja apresentável, não é? A igreja protestante sempre foi conhecida no Brasil como a igreja dos músicos, né? O Júlio, que dirigia... Nossa, a gente falou com uma outra pessoa no geral. Disso. O Júlio Amstaldi, que dirigia o coral da Unimep, dizia assim, quando vem fazer teste para o coral da Unimep, fala que é de igreja protestante, eu nem faço teste. Já pergunto qual a sua voz e já joga no coral direto, não precisa fazer teste. Isso. Começaram na igreja. Isso, exatamente. Mas isso é legal, né? Só que demanda tempo, não é de uma hora para outra que a gente não nasce sabendo cantar direito. A gente foi aprendendo. Então, a gente cantou quando era criança na igreja, não é? E não era qualquer coisa que a gente cantava. Olha, eu pego hoje as partituras das músicas que quando eu era pequena, eu tinha acho que uns 11, 12 anos, a dona Marcela me botou para tocar piano para as crianças. Então, eu pego aquelas coisas que eu ainda tenho algumas, né? E fico admirada de ver a extensão musical que a gente botava para as crianças cantarem. A exigência que a gente tinha vocal com as crianças, né? E isso vai crescendo, né? Depois a gente teve coral de criança, não é? Depois o grupo juvenil começou a cantar. Então, com isso a gente vai se ampliando. Educando, exatamente. Pois é. Essa disponibilidade a gente já não tem mais hoje.
né? As pessoas já não vêm com a mesma frequência na igreja, você não tem tempo de passar por esse processo educacional, você tem menos gente tocando instrumento até, né? E a gente tem a questão do personalismo. Gente, música é um problema sério por causa da questão do personalismo, né? É muito fácil, exatamente, é muito fácil a gente ter uma pessoa talentosa e ela, até por conta dos reforços que a gente dá para ela, né? A pessoa, sim, vai descer e isso atrapalha muito. Acho que todos nós já tivemos problema com isso. O que é o ideal quando a gente pensa em liturgia? Porque não é só a música que tem problema. A gente tem problema também, tem alguns vícios, né? Primeiro é que é preciso garantir a participação do povo que se encontra com seu Deus. Decididamente, quem participa da liturgia não pode ser o povão e o pastor. Não dá. O povo tem que participar também dos outros momentos, da leitura, de orações, do canto, de testemunhos, das saudações, das arrumações, de tudo. Homens, mulheres, clérigos, leigos, adultos, crianças precisam participar. Não é possível que a gente tenha o culto inteirinho só uma pessoa falando. Isso é um negócio complicado, porque exige tempo, exige preparação, exige organização, tudo isso. Mas, quando a gente tem sensibilidade para pensar no culto, não dá para ficar numa pessoa só. Então, esse é um dos enroscos que a gente tem, por exemplo, nas liturgias. Não é? Porque vai indo, vira um vício. E a gente já nem percebe mais. É evidente que se a gente pergunta para o pastor, ele vai achar que isso está perfeitamente correto. É isso aqui mesmo que tem que fazer. E não se dá conta de que não está acontecendo. Não é? Lembra-se que um tempo que a gente, na hora das ofertas, era a criança que segurava a salva? Né? Era uma bobagem, mas não é bobagem. Não é exatamente. Teve um tempo que a gente insistia muito que, dentro das músicas que eram cantadas na igreja, no culto, tinha que ter uma música de criança também, para a comunidade inteira cantar a música que é de criança cantar. Porque a criança canta o tempo inteiro os hinos dos adultos. Por que a gente não pode cantar, não é? As músicas das crianças também. Tem um monte de coisa que criança pode fazer, mas tem um monte de coisa que adultos também podem estar fazendo, que juvenis, que jovens podiam estar fazendo, que homens, que mulheres podiam estar fazendo. Como é que pode, né? Quando vai fazer uma oração hoje, é tão pouca gente com raridade que é chamada para fazer uma oração na igreja, né? Então a gente precisa pensar nessas coisas e nos jeitos que a gente tem, de com delicadeza, com respeito às autoridades que a gente tem, mas sugerir, ver que a gente, em alguma maneira, possa mudar isso, para ter mais participação. Não só sugerir, mas se disponibilizar, né, Daniela? Porque, às vezes, a gente faz a avaliação, diz, olha, tem que ser assim. E na hora que a pessoa chama, que o pastor chama, a gente não está disponível, a gente não vem. Então, a gente tem que... Se esforçar, não é? Se esforçar para estar disponível. Tem um compromisso também, né? Exatamente. Isso. Quando você falou isso, da participação, da leitura, eu me vejo assim que na católica, então, eles fazem mais isso que a gente. Claro, faz. Porque você nota que vai Sim. fazer a primeira leitura. Mas sabe por quê, Luciana? Existe comissão de liturgia. Não é o padre sozinho que faz. Nas católicas, geralmente, você tem uma equipezinha lá que distribui essas funções, que faz escala das coisas e tudo isso. Não é? A gente tem poucos ministérios funcionando hoje na igreja. E é uma coisa que é complicada, porque a gente tenta, né, entrar e não tem muita abertura para a gente organizar algumas áreas como ministérios na igreja. Né? A gente teve alguns momentos aqui de ter uma equipe de liturgia que se reunia semanalmente.
E a gente organizava, então. Os cultos principais eram com participação de todo mundo. Os cultos mais comuns sempre tinham uma participação, porque tinha um grupo que pensava isso. Ó, vamos convidar fulano, vamos chamar ciclano, vamos fazer isso, não sei. Dá oportunidade, inclusive ensinando as crianças. Exatamente. E de cultivar as nossas lideranças, outras lideranças. Porque, não é? Outro dia, aquele domingo que você, inclusive, participou, que a Sheila que organizou, quando que era mesmo? Foi Páscoa? Não, foi o aniversário da igreja, que chamaram algumas pessoas ali. A Ione deu um depoimento, por exemplo. Gente, eu nunca tinha ouvido a Ione falando na igreja, não é? Então, isso, sabe? Então, assim, tem mais gente em condições de fazer as coisas que não... Acaba ficando sempre com as mesmas. Exatamente, exatamente. Mas às vezes também, que a pessoa também não se coloca, né? Então, mas o que precisa, eu acho, é um grupo pensando sobre essas coisas, que é mais possível, né? É mais provável que surjam pessoas quando tem mais gente pensando na importância disso. Eu acho que na nossa estrutura da igreja muslimina é a questão dos ministérios. Nós precisamos alguém que puxasse o Ministério da Igreja. Pronto, puxou isso, 3, 4 ministérios. Tem, Faz muito, sim. Não, mas nós hoje não temos ministério de Não. liturgia, Não. Faz tempo. Faz tempo que não. Nem todos estão liturgia. É. Então, a outra coisa é que liturgia é mais do que leitura e canto, né? Ela tem textos, ela tem teatro, ela tem figuras, tem a questão do espaço que pode... Pequenas mudanças fazem a gente, né, despertar para as coisas, né? A decoração, é isso. Um objeto ou outro que você troca de lugar, uma cor que você muda, né? Eles têm aqui, né, aquelas faixas, ainda está verde, certamente no domingo que vem já vai mudar para lilás, né? Porque começa o outro tempo. É preciso a gente explorar essas outras possibilidades. Talvez essas mudanças, né, talvez essas mudanças aí de cores e esses enfeites aí que são feitos, as pessoas nem percebem, né? Então. Nem Tem que compreendem. explicar isso na igreja. Exatamente, exatamente. Porque esse é o aspecto educativo da igreja. Educar, né? Enfim, Mas nada que o Ministério de liturgia não fosse tocar. Exatamente, é isso. Isso. Dá para fazer, tá claro, vai ter que ter. Mas o que é preciso para criar um novo ministério? Sentir a necessidade? Tem uma pessoa que diz, eu posso ser. Não, alguém tem que propor. Eu acho que não precisa propor. Eu acho que, assim, porque tem gente, a nossa comunidade tem pessoas que gostam disso, que já fizeram isso. Não, E não precisa também pensar que vai organizar todos os cultos, como houve um período que a gente fez isso, né? Mas não precisa, né? Fazer em momentos especiais, porque também uma outra coisa que acaba acontecendo é que, sem o ministério funcionando, a gente acaba improvisando muita coisa. Eu começo a ficar desesperada quando chega setembro e ainda ninguém pensou em Natal, né? Porque a gente sabe que demanda tempo. E daí a gente chega hoje e a gente não sabe. Eu fico desesperada pensando que a gente não sabe como é que vai ser o culto do domingo que vem. Que já começou o advento e como é que faz, não é? Porque, assim, sabe, tem que ter essa dimensão. Tem momentos que você tem que preparar com antecedência. Aniversário da igreja, não é possível que a gente prepare um mês antes, né? Páscoa, não dá para preparar uma semana antes. A comissão de liturgia tem se ela se organizar, isso. Não, faz tempo que não se organiza mais. Faz tempo que não. De quê? Vamos fazer essa moça se ela é liturgia, ela faz. Bom, e, gente, não pode ser camisa de força. Só para a gente encerrar aqui, já ficou mais do que na hora hoje, né? Não. Fala muito. Mas é isso que tem que ser, né? Tinha que fazer isso mesmo. Não pode ser camisa de força. Hoje eu acordei de manhã, como a minha família mora em outro lugar, né? Tava todo mundo já trocando ideias, não sei o que e tal, porque hoje foi o dia que todo mundo montou
coroa do advento nas casas, e daí eu falo, comentando e tal, não sei o quê, aí surge dúvida, e aí põe Jesus no presépio ou não põe Jesus no presépio ainda? Qual que é a ordem certa? Eu falei, e aí quando eu acordei, tinha um monte de mensagem assim, eu só respondi para o pessoal assim, olha, liturgia não pode ser camisa de força, cada um vai se organizar conforme os recursos que tem, as experiências que tem, e sobretudo, qual que é a finalidade principal hoje das minhas famílias estarem organizando isso? Explicar para as crianças o que é Natal. Essa que é a finalidade principal. Então, tem que... Exatamente, quer dizer, ficar se perdendo aqui se são 4 ou se são 5, se a vela não arrumou direito e tal, não. Precisa trabalhar que cada vela tem um sentido. Essa que é a coisa mais importante, o resto tanto faz, né? Então, a gente não precisa também, agora, às vésperas do advento, ficar desesperado demais, que nem eu tô, porque não pode ser camisa de força, não é? O espírito sopra onde quer. Eu ia falar exatamente isso, mesmo antes de você entrar com isso, porque às vezes a gente está falando da católica, né? Fazendo uma comparação, eu acho que a gente também não pode ficar. Eu acho que no caso deles fica um negócio tão assim, isso. E a gente não pode ficar dessa forma. Isso. A gente tem o nosso Isso. jeito de ser. Né? Tudo bem, eles gostam daquela forma. Mas eu acho que acaba ficando muito no ritual, assim, e muito decorativo, muita repetição, né? O problema é o outro oposto, que é a liberdade que nos deixa completamente tontos. Tem que ter um equilíbrio, né? É isso. Era basicamente isso que eu queria repartir com vocês hoje. Ficamos em cima da hora para outras observações. O pessoal da casa aí que não participou. Vamos ver se tem alguém em casa. Quem que está em casa, Luciana? Maria. Se eles querem, então, falar alguma coisa aqui para nos ajudar. Quem quer participar? Isso. Pode ficar. Querendo dar opinião aí, gente? O André vai falar hoje? Oi, eu quero falar sim. Oi, Ellen. Tudo bem? Na verdade, é um tema, um estudo muito gostoso de fazer, tira algumas dúvidas que a gente tem, dá para a gente ainda explorar um pouco mais o que foi passado hoje. Então, foi bem legal a aula. Legal, muito bom. E a Maria José, sempre tem uma perguntinha. Maria José? Andréa? Oi, gente. Olha, eu gostei muito da aula, né? Achei isso maravilhoso. Quando você falou sobre cantar a música infantil, né? Durante os cultos, para que as crianças possam cantar, né? Também. E eu achei assim muito legal porque eu morei um bom tempo com o pastor Francisco Brianese, com a família deles, e ele sempre tinha uma música infantil que era para as crianças cantar, né? Durante o culto, para não ficar, né, só cantando música de adulto. E eu achava aquilo fantástico, extraordinário. Muito bom mesmo. Gostei. Tem gente que consegue, né? Verdade. Tinha um hinozinho que ele cantava. Na verdade, ele era o coringa da igreja, né? Que era o telefone do céu. Entende? Todo mundo cantava. E era maravilhoso, né? As crianças se empolgavam, iam embora cantando, batendo palma e cantando no meio da rua. Não se contentava em cantar dentro da igreja, né? Ia na rua também cantando. Eu achava o máximo aquilo. Muito bom mesmo. Isso aí. Obrigada, Maria José. Acho que é isso, então, gente. A gente fez aí esse intervalo dos estudos teológicos para conversar um pouquinho sobre o dia a dia. Acho que é bom também. E a gente retoma os estudos na próxima semana, então, com o Edivaldo. Tá? Bom domingo, bom final de ano litúrgico para vocês, bom começo de ano novo para vocês. Nós temos o Dia de Ação de Graças essa semana e eu desejo que a gente tenha um dia importante na nossa vida também, litúrgica, né? Na nossa espiritualidade, que a gratidão seja um moto importante. E no domingo que vem, então, a gente começa o Advento. Bom Advento também para nós.